hora que ele é abençoado, que não é outro. Tô mandando pra mim curtir a página dele toda hora mesmo. Maurício Mal-Estar. Bom dia, tudo bem? 8 horas 11 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil, olha que importante, e dia da promulgação da primeira Constituição Republicana. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até as 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias relevantes e entrevistas pra lá de interessantes sobre os fatos da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1, basta que você selecione nossas rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. E também pode nos acompanhar pela minha página no Facebook. Vai lá que estamos ao vivo agora. Jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 12 minutos. Vamos aos destaques de hoje. Coronel Motoca é nomeado diretor regional de esportes. Raizen tem quase 1.000 vagas abertas em 5 cidades da região e o posto de atendimento ao trabalhador de Birigui divulga a relação com 14 vagas de emprego. Sexta-feira é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa com o consultor empresarial Fábio Ferreira. E hoje, olha só, eu vou ler na íntegra a nota da Secretaria de Educação de Araçatuba em resposta aos questionamentos feitos pelo Jornal da Manhã relativos ao problema envolvendo os alunos com transtorno do espectro autista sem cuidadores nas escolas municipais. E nesta semana, você sabe, a gente está falando todos os dias aqui no Jornal da Manhã Araçatuba sobre este tema. Hoje, os meus entrevistados são o vereador de Araçatuba, Luiz Henrique Boato, e Solange Neri, a Sol ativista. Se você quiser enviar comentários ou perguntas aos entrevistados, anote o WhatsApp da Jovem Pan, 18 98106 1043, 98106 1043. Lá no Facebook, na minha página Jornalista Marcelo Teixeira, já tem gente entrando, daqui a pouco começam as perguntas. Bom dia, inicial é da Ilane Nunes. Bom dia, Ilane, tudo bom? Percebo que todos os dias da semana você acompanhou a gente. Muito obrigado pela audiência, mande o seu comentário ou a sua pergunta. 8h13. Frase do dia. A renúncia solene à violência, não só com respeito aos meios de destruição em massa, é, sem dúvida, necessária. Frase atribuída a Albert Einstein, cientista alemão vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1921, pai da teoria da relatividade. A renúncia solene à violência, não só com respeito aos meios de destruição em massa, é, sem dúvida, necessária. 8h14, vamos à previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 22 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 21 e 33. Manhã com muitas nuvens e algum sol e possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e também à noite. E o final de semana, você que está pensando em o que fazer no sábado e no domingo, também deve ser assim, nublado e com chuva, com temperaturas variando entre 21 e 32 graus. 8 horas 15 minutos. A primeira notícia de hoje é sobre política e esportes ao mesmo tempo. O coronel aposentado da Polícia Militar Paulo Augusto Leite Motoca, de Araçatuba, mais conhecido como Motoca, foi nomeado diretor regional de esportes. Ele foi colega de turma na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, da secretária de Esportes do Estado de São Paulo, a coronel Helena Reis. Motoca, que entrou para a reserva no último dia 11 de fevereiro, está com a posse prevista para ocorrer aí nos próximos dias. A Diretoria Regional de Esportes atende a 40 municípios, tem sede em Araçatuba e 2 inspetorias, sendo uma em Birigui e outra em Penápolis.
Dentre as suas atribuições está firmar parcerias com os municípios para viabilizar programas voltados ao esporte e ao lazer desenvolvidos pelo governo do estado. O Motoca atuou durante 36 anos na Polícia Militar, foi comandante do CPI-10 e do Policiamento Ambiental do estado de São Paulo. Possui bacharelado, mestrado e doutorado em Ciências Policiais e Segurança e também Ordem Pública. É, além disso, bacharel em Psicologia e Direito, com especialização em Direito Ambiental e Direito Processual. Em 2022, ingressou na política. Filiou-se ao Republicanos, mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas. Foi candidato a deputado estadual, obteve 10.147 votos, mas não conseguiu se eleger. Ontem eu conversei com o Motoca, que desde já está convidado a retornar aqui ao Jornal da Manhã Araçatuba, falando dos seus planos aí, logo após assumir, obviamente, na Diretoria Regional de Esportes de Araçatuba. Parabéns, Coronel Paulo Augusto Leite Motoca, pela nova fase. 8h17. Mercado de trabalho. A Raizen está com quase 1.000 vagas, são exatamente 936 abertas para safristas em 5 cidades da região de Araçatuba. São, para Araçatuba, obviamente, Andradina, Bento de Abreu, Mirandópolis e Valparaíso. Os processos seletivos já estão em andamento, com contratações previstas para fevereiro, para março e também abril. Para se candidatar ou obter mais informações, basta que você acesse a página da Raizen, selecionando a localidade e as vagas para o próximo ano safra, estamos falando de 2023-2024. Além disso, o posto de atendimento ao trabalhador de Birigui está divulgando relação com 14 vagas de emprego em 9 funções diferentes. São vagas para setores da indústria calçadista, agronegócio e metalurgia, com oportunidades em Birigui e Buritama. Tem vaga de emprego disponível para operador de injetora rotativa, pespontadeira, cortador, operador de injetora de EVA, passadeira de viés, soldador MIG, desenhista e técnico em segurança do trabalho, dentre outras. Os interessados devem fazer o cadastro pelo WhatsApp do PAT de Birigui, que é o 18 3642 3778, 3642 3778. O recrutamento e a admissão dependem exclusivamente das empresas contratantes. O atendimento do PAT de Birigui ocorre de segunda a sexta, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4 da tarde. O cidadão que optar pelo atendimento presencial tem que primeiramente agendá-lo por meio do link pat.agendasp.sp.gov.br, pat.agendasp.sp.gov.br. Além do cadastro de emprego, podem ser agendados serviços para emissão de carteira digital de trabalho, seguro-desemprego, com notificações e pendências. Lembrando, como eu sempre faço questão de ressaltar aqui, porque mercado de trabalho e empreendedorismo são focos do nosso programa, se você quer tanto ingressar no mercado de trabalho quanto alçar um cargo melhor, por favor, capacite-se. Existem cursos gratuitos, assim como cursos pagos, bons cursos. O Sistema S está recheado deles. Portanto, faça cursos, atualize-se, capacite-se, qualifique-se, recicle-se, enfim. Faça tudo o que for possível, porque vaga existe e muitas vezes falta mão de obra capacitada para preenchê-las. Tá bom? Hashtag fica a dica. 8h20. Vamos à entrevista do dia. Nesta semana, a gente está falando todos os dias aqui no Jornal da Manhã Araçatuba do problema envolvendo os alunos com transtorno do espectro autista, o TEA, sem cuidadores nas escolas municipais de Araçatuba. Hoje, os meus entrevistados são o vereador aqui de Araçatuba, Luiz Henrique Boato, e também a Solange Neri, mais conhecida como Sol Ativista.
Eu quero começar com o Boato. Boato, bom dia, muito obrigado aí pela participação. Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui para que você seja visto. Vamos lá. Boato agora já está no quadro. Boato, aliás, só para aqui, muita gente aqui está nos acompanhando, como a Ana Cláudia, a Camila, a Ilane, a Daniela, a Alessio, a Magali Ferreira Pinto, a Maria Oliveira Poranga, vocês que estão nos acompanhando, querendo fazer perguntas ou enviar comentários, 981061043, 981061043. Você também pode mandar, obviamente, ali pelo Facebook, pela minha página na internet. Pelo jeito eu estou com um problema de foco aqui na câmera, mas o importante é que dá para entender que o Boato está aqui com a gente. Vamos lá. Boato, foi noticiado que quando esse problema surgiu, quando as mães perceberam que não tinham cuidadores para os seus filhos nas escolas municipais, notadamente filhos PCDs, principalmente com TEA, muitas o procuraram. Eu gostaria que você contasse para a gente, detalhasse para a gente como é que foi esse processo. Quando elas chegaram até você, quantas chegaram e qual foi a sua reação? Bom dia, Marcelo Teixeira, bom dia, Solange, e a todos os ouvintes que acompanham a Rádio Jovem Pan. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite de participar aqui hoje. Inicialmente, então, algumas mães me procuraram no gabinete, cerca de 10 mães, para relatar a questão da falta de cuidadores no início do período letivo. Né? As mães, elas foram deixar seus filhos nas escolas e aí se depararam com essa situação, né, da falta de cuidadores. E a partir disso a gente então começou a acompanhar o caso. Né? Fiz o debate, iniciei esse debate lá na primeira sessão da Câmara, né? Abordei sobre essa situação e naquele momento eu falei que eu entraria com uma representação no Ministério Público então para poder solicitar os esclarecimentos. E assim o fez, porque você nos mandou a representação, mandou um áudio, inclusive. Exatamente. Assim que fez isso aqui. Você encaminhou, obteve algum retorno do Ministério Público? O Ministério Público ele deu um prazo agora para os órgãos se manifestarem, né? Tanto a Secretaria da Educação quanto a Prefeitura. Né? A gente ainda não consegue saber qual será o posicionamento do Ministério Público frente a esse problema. Né? Mas o que as mães contaram para você? E elas levaram documentos também? Como é que foi isso? Sim, mães que tinham ali os laudos dos seus filhos, né? Que garantiam ali a necessidade, a importância desse acompanhamento. Né? Mães que já tinham acompanhamento anteriormente, foi por alguma questão da própria Secretaria, uma avaliação que a Secretaria fez e deixaram de ter, né? Mas o que eu queria deixar claro aqui, na representação, o que eu quis discutir na representação que eu fiz no Ministério Público, né, não foi o mérito das formalidades, né, se a mãe ali preenche ou não os requisitos. O que eu quis entrar, né, e quis que fosse discutido, fosse avaliado, foi o mérito da resolução. Né? A resolução que a Secretaria da Educação colocou é um retrocesso, né? Ela representa um atraso, tanto para essas mães quanto para essas crianças. O que antes, por exemplo, era um profissional ali que tinha, era um estagiário, né, que tinha ali uma base pedagógica, uma base de ensino, né, que estava vinculado a uma instituição de ensino superior, que tinha um professor, né, orientador de estágio fazendo um acompanhamento, né? E outra coisa é você trocar esses profissionais, né? Trocar por pessoas que não têm nenhum tipo de preparo, né? O contrato assim, exigindo apenas o ensino médio, né? E a empresa fala que vai ali fornecer um curso, né? Sei lá, de 5, 6 horas ali, um curso no final de semana para preencher ali os requisitos. Então isso é preocupante. Outra questão que não fica claro na resolução é a questão da quantidade, né, de alunos que vão ser acompanhados por cada profissional. E isso dá brecha para um cuidador, por exemplo, cuidar de 6, 7, 8, o máximo que eles conseguirem de alunos. E o que não é eficaz, não é interessante do ponto de vista pedagógico para esses alunos. O Boato está se referindo à resolução da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba, número 12, de 11 de outubro de 2022, que trata da disponibilização e realização do serviço de acompanhamento escolar para os alunos com necessidades especiais nas escolas do município. Ontem nós tivemos aqui
dois entrevistados, dois advogados, a advogada Stephanie Sampaio e o advogado Valério Rodrigues, e eles também se mostraram insatisfeitos e contrários à resolução, acreditam inclusive que a resolução fere legislação, leis nacionais, né, legislação nacional que tratam do tema, incluindo isso que o Luiz Boato acabou de dizer, porque, segundo eles, a resolução faz com que dois profissionais que anteriormente atendiam de forma individual, um era o professor auxiliar, outra era o cuidador, a resolução permite que isso tudo se resuma a um único profissional. Lembrando, e depois eu vou falar agora na sequência com a Solange Neri, a Sol ativista, se eu estiver cometendo algum deslize, alguma desinformação, peço aos dois entrevistados aqui que imediatamente me corrijam, mas eu entendi ontem, principalmente conversando com os advogados, que o cuidador, ele existia e existe, segundo a legislação nacional, para dar um suporte do ponto de vista pessoal para a criança, que precisa de alguém ali para as suas atividades básicas diárias, para ir ao banheiro, para fazer a higiene pessoal. Então, para se alimentar, e para isso deveria sim ser levado em conta, tão e exclusivamente, um laudo médico. A partir do momento que a secretaria fala que isso tem que ser feito, essa avaliação é feita por uma equipe multidisciplinar e tem que ser levado do ponto de vista pedagógico, tá? Eu entendo que para disponibilizar um professor auxiliar ou um educador, sim. Para um cuidador, não. Este é o meu entendimento. Eu vou passar agora, então, para a Sol, e mais uma vez esclarecendo a quem está nos acompanhando pelo Facebook. Eu estou com um problema na câmera que está transmitindo, mas dá para perceber, ó, a Sol está ali, a câmera está sem foco, deve ser um problema desse equipamento, enfim, mas o importante é o conteúdo. Sol, bom dia. Eu gostaria que, como eu te disse, você está à vontade para me corrigir se eu estiver cometendo algum erro. E gostaria de começar, na verdade, a entrevista pedindo para que você conte-nos, resumidamente, a sua história de ativismo pelas crianças com TEA. Por que você está nessa causa? Desde quando? O que te levou a isso? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, de estar trazendo esse assunto aqui, né, em pauta, semana inteira, muito importante para esclarecer para a população toda, né, para muita gente que não tem informação a respeito do autismo. A minha luta com o autismo começou quando o José Felipe foi laudado, na verdade, né, e o laudo chega pra gente... Como é o nome dele, perdão? José Felipe. José Felipe, ok. Chega sem a gente esperar, cai de paraquedas no colo da gente, e vem aquele misto de emoções, né, Marcelo? Porque assim, eu falo, ninguém quer ter um filho deficiente, ninguém quer ter um filho com autismo. A gente sonha, né, pro futuro pros filhos, desde quando a gente sabe que tá grávida. Eu tenho 2 filhos, eu falava assim, um vai ser advogado, outro vai ser médico. Então eu criava expectativas. Aí o autismo veio e caiu de paraquedas no meu colo. A minha família toda ficou bem apreensiva no começo, e nós fomos buscar 5 opiniões de médicos diferentes, porque a gente, na verdade, também não aceitava esse diagnóstico, né, esse laudo. E por fim, eu fiquei num luto muito grande, uma decepção, eu entrei em depressão, e com 3 meses que eu estava nessa situação, eu resolvi levantar pelo José. Porque eu falei para você, torna a repetir, o José é o nosso coração e nós somos a voz dele lá em casa. E aí eu levantei e fui atrás do direito do José, ver o que ele precisava. Na verdade, eu nem sabia que existiam tantos de direitos, né? Tantas leis que favoreciam a pessoa com deficiência ou autista. Eu fui estudar, porque ficou difícil pra gente cuidar dele em casa, pra gente entender o autismo. Aí a primeira porta que me recebeu na época, que eu cheguei muito desesperada, chorando, eu lembro como se fosse hoje, foi dentro da APAE Araçatuba, com a coordenadora Andréa Carvalho, que é do programa TEA na época. E ela me recebeu. A psicóloga? A psicóloga que esteve aqui no programa na quarta-feira. Ela foi coordenadora lá. Aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, o diagnóstico não é o fim, é um começo de uma nova história, vai ficar tudo bem. E foi me instruindo. E lá eu fui vendo que tinha mães em situações bem piores que a nossa, né? Em casos de autismo mais severos que o do José, em situações assim
de vulnerabilidade social, que não tinha um remédio, que não tinha um leite para a criança, é pior que a gente. E eu fui falando, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa para me ajudar e ajudar essas mães. Foi quando começou o Ativos da Causa. Eu fui estudar, entender os direitos do meu filho, eu fui procurar entender o que era o autismo, e daí então não parei mais. Eu levo informações para as mães que não passem o que eu já passei, porque eu sofri tudo isso que essas mães estão sofrendo, com falta de cuidador, com falta de professor de apoio, medicação, tratamento. Então, as mães têm que ter consciência que essas crianças têm o direito de ser cuidado. Por mais que fale, a responsabilidade é dos pais, lógico que a gente sabe que é a nossa responsabilidade, mas o José Felipe hoje faz uso de uma medicação que custa R$ 2.500 o frasco da medicação, ele usa 3 por mês. Eu não tenho condições de comprar, aí vai morrer, ele fica sem tomar? Não, a lei garante que meu filho tem acesso a essa medicação pelo SUS, e eu entrei judicialmente e consegui. Eu abro o caminho para as outras mães, eu levo essa informação para outras mães que não têm, não só de medicação, como professor de apoio, como cuidador, como terapias, e aí começou o nosso projeto, Marcelo. Muito bom. Isso faz quantos anos? 6 anos. 6 anos nessa causa. Hoje, seu filho não está em uma escola municipal. Não está. O José Felipe foi aprovado para o 6º ano. Tá. Nós entramos com a demanda judicial, solicitando a reprova dele, porque o José Felipe não está alfabetizado. Uhum. O José Felipe não sabe escrever o nome, ele conhece algumas cores, ele não sabe contar até 10. Ele não acompanha a classe, a sala de aula, e vendo com os profissionais que cuidam dele, tanto no terapia quanto profissionais que cuidam para fora, psicopedagoga, notou-se a necessidade do José Felipe ter essa oportunidade. Uhum. A gente saiu de uma pandemia, o José Felipe é deficiente intelectual, além do autismo ele tem a deficiência intelectual, e a gente viu que ele foi muito prejudicado, não só com a pandemia, não só por estar fora da sala de aula, sem as terapias dele com a psicopedagoga. Então, a gente solicitou a reprova para o município, por sua vez, negou, né? Uhum. E como aí a gente entrou com a demanda judicial e está esperando. Está aguardando. Estamos aguardando. Eu te fiz essa pergunta porque aí nesse mundo de informação e desinformação que ocorreu desde que o fato veio à tona, a recusa dos cuidadores, houve inclusive quem disse em rede social que você estava pedindo que seu filho fosse reprovado e voltasse, tamanha era como direi, porque o município atende muito bem as crianças PCDs, incluindo pessoas com TEA, e aí você quer voltar ao município, meio que querendo desqualificar, né, a sua posição. Mas fica muito claro que não é nada disso. Não é tão bom assim, porque se fosse bom ele estava pelo menos alfabetizado. Hoje em dia, a maior parte das crianças com deficiência, eles vão passando de ano. E as pessoas têm que entender que o deficiente tem condições de aprendizado, só que no tempo dele. E se é um direito do meu filho reprovar no 3º ano, como a gente solicitou a reprova, e no 5º ano, que ele não está pronto ainda para ir para o estado, ele vai reprovar, independente de estar bom ou não estar. Pode ser bom para algumas crianças, mas para o José não foi produtivo, e ele tem o direito de tentar, pelo menos, mudar de fase, ir para o estado, sabendo assinar o próprio nome. Entendi. Bem, agora são 8h34. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas no segundo bloco continuarei aqui com a Sol Ativista, com o Luiz Boato, porque ainda temos muita coisa para abordar sobre o assunto, tá certo? Você que está aí do outro lado, e tem muita gente nos acompanhando, olha, tá lá na nossa live a Karina Silva, a Karine Santos, o Fábio Ferreira, a Ilane Nunes, a Carla Calaigian, espero estar falando o seu nome corretamente, me perdoe se não é assim, Carla Calaigian, Márcia Santana, Ana Cláudia, a Camila Isadora, a Daniela Alessio, a Magali Ferreira Pinto, a Maria Poranga, o Flávio Vitor, o Márcio Maximiano, salvo engano, o Márcio do 018 e a Maiara Letícia também. A todos, muito obrigado pela participação. Mandem as suas perguntas, tá? O pessoal tá mandando bom dia para vocês aqui. Bom dia, amigos, Sol, Marcelo, Boato. Esse foi o Márcio 018. app, que desde já está convidado, viu, Márcio, para explicar aqui para a gente como é que funciona o aplicativo, porque está sendo um sucesso e é um item de empreendedorismo, aliás, um case de empreendedorismo
que eu sinceramente gostaria que você compartilhasse com outras pessoas da cidade e da região, tá bom? Fica o convite desde já. 8h35. O intervalo agora é rapidinho, tá bom? Cara, eu tô com um problema sério nesta câmera. Ah, agora eu entendi por quê. Caiu a lente aqui de trás. Por isso que ela não tá focando. Pô, que triste, isso, cara. Verdade, eu tava vendo aqui. É. A da frente aqui pra mim, ela tá perfeita. Puxa vida. Eu também, cara, o celular era do meu filho. Ele deixou cair tanto, brincou tanto. Enfim. Assim mesmo. Aí sabe o que você faz? Quando faz isso, você vai lá e dá um novo. Isso, a gente fica com o velhinho, é? né? E o velhinho quebrado volta pra gente. E quando você tem uma criança autista, é pior ainda, porque você não tem noção que a internet demora para carregar. Aí a gente passar de um filme para o outro, de um desenho para o outro, ela está carregando, é celular que voa para a parede, para o chão. Oi? Deixa Eu falei falar com com o ela Valério aí. aqui. Ela tá fazendo um quadro pra mim. É uma delícia. Minha mãe trabalha com ela há muitos anos já. Né? Quem? A minha mãe trabalha com a Delícia. Ela trabalhou com o Nivaldo. Ah, entendi. E aí eu pedi. Então, eram 30 quadros. E aí eu pedi um pra ela, né? Ela me deu um já. Mas ela falou que ela vai pintar pra mim. Que Aí eu falei, eu mandei tirar foto dela, eu tive que tirar. bem Eu amo quadro, pintura, amo pintura. Então, valorizo demais. E ela. As únicas que ela vou lá em casa é o José pintando ele. Nossa, É lindo isso, cara. minha mãe tá com ela tá dançando na redadinha. Tá ao vivo, né? Legal. Tá ao vivo. O Valério tá inclusive falando aqui, doutor Valério. Falou, tá aparecendo tudo que vocês estão falando. Ao vivo é assim, né? Mesmo que a gente esteja fora do ar, tá captando tudo. Tô voltando agora, tá bom? Estamos de volta, 8h38. Você está no Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou o Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, também pelo aplicativo LR1 e lá na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. O advogado, inclusive, Valério Rodrigues, está aqui falando, tá aparecendo tudo que vocês estão conversando aí no intervalo. É assim, meu caro, né? Estou usando um celular aqui, e aí tudo que a gente conversa no ar e fora dele acaba vazando. Luiz Boato estava falando aqui, por exemplo, olhando um quadro da dona Adelice, que quem tem quadro dela? Você estava falando? Minha mãe trabalha com ela, né? Ah, sua mãe trabalha com ela. Trabalha com ela há muitos anos já. Então. Ela me presenteou com um. Eu falei somente isso. Então, aí acontece, né? A gente bate papo pessoal, se a gente falar bobagem, fica gravado também, não é? Por isso a gente fica se policiando, porque na verdade é assim. A gente precisa, na verdade, fazer uma comunicação não agressiva e uma comunicação inclusiva. Não cabe mais, nos tempos atuais, a gente ficar desrespeitando, ofendendo as pessoas, sendo mal criado, como diria nossas mães no passado, né? Tá muito mal criado. Não cabe mais esse tipo de coisa, nem em público, nem sozinho. E aquilo que você faz sozinho, você sabe como é o nome, né? Ética. Então, o que você não faz em público, não faça também sozinho e vice-versa. Agora são 8h39. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e pela interação, todos os que eu falei aqui, que estão na nossa live lá no Facebook, a Karina, a Karine, o Fábio, a Ilane, a Carla, a Márcia, a Ana Cláudia, a Camila, Isadora, a Daniela, a Magali, a Maria Poranga, o Flávio, o Márcio 018, a Maiara e também a dona Wanda Maria Barbosa, o seu Aloísio, a dona Tereza e o Zé Américo do Nascimento, a Cida Nascimento Xavier, o César Américo, o doutor Oscar Faria Ramos, o Dimas Tadeu de Melo, todo mundo lá do Hospital Neurológico Ritinha Prates, assim como a administradora Daniele Grisoli, a Marcela Honório, a Ivanesse Fernandes, assistente social, a Leonor Rossi, a Aline Carreto,
o Marcos Adriano Mantovan, fisioterapeuta, com bastante trabalho lá no Ser 4, que bom. O Fernando, o César e o Breno e a Natália, todos físios, assim como a psicóloga Rafaela Vieira Bocchio e a Janaína, farmacêutica. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? 8 horas 40 minutos. E hoje, coluna semanal, é dia de Cabe em Qualquer Empresa, com o consultor Fábio Ferreira. Toda sexta-feira você tem acesso aqui no Jornal da Manhã Araçatuba a dicas e informações relevantes para abrir o seu negócio ou mesmo ampliar o seu empreendimento. Hoje o Fábio fala da execução de planos estratégicos e planos de ação. Vamos então à coluna Cabe em Qualquer Empresa com Fábio Ferreira. O grave defeito de não terminar aquilo que nós começamos, ou simplesmente procrastinamos, enrolamos, deixamos para depois e acabamos não fazendo. Consequentemente, nós não temos as conclusões e isso não vai nos proporcionar os resultados esperados lá no nosso planejamento ou no nosso plano de ação. Percebe tudo isso? Que vem a grande dica de hoje. Precisamos mudar o nosso formato de gestão. Temos que tratar coisas prioritárias como tal. Principalmente concluir aquilo que iniciamos. Isso se chama foco. Focar em nossos objetivos para obtermos o sucesso. E o que é o sucesso? O sucesso é o encontro das oportunidades com as competências. Nós precisamos desenvolver as nossas competências para quando as oportunidades se apresentem, nós tenhamos sucesso. Busque sua mudança e com certeza terá melhores resultados. E essa mudança depende exclusivamente de você. Nos falamos na próxima semana com mais uma dica que Olha, gostei muito da coluna do Fábio hoje, hein? Guardei a frase. Sucesso é o encontro de oportunidade com competência. Muito obrigado, Fábio, pela coluna de hoje. Aliás, você sabe que todo dia da semana, aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, a gente conta com um especialista que comenta um tema da área de atuação dele. E isso para levar até você informações relevantes sobre agronegócio, economia, nutrição, empreendimento, desenvolvimento pessoal. Na segunda-feira, a coluna é o Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Ciran, Thomas Rocco. Na terça, traduzindo o Economês com o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza. Na quarta, Dica da Nutri com a nutricionista Andréa Gigliotti. Na quinta, Momento do Empreendedorismo com analistas e consultores do Sebrae. E na sexta, você ouviu Cabe em Qualquer Empresa com o consultor empresarial Fábio Ferreira. Portanto,
Fique ligado aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, e tenha acesso a dados disponibilizados por especialistas e que fazem a diferença na sua vida e também na do seu empreendimento. 8h45. Antes de retornarmos às entrevistas do Luiz Boato e da Sol Ativista, agora eu quero ler na íntegra a nota que a Secretaria Municipal de Educação me enviou em resposta aos questionamentos que eu fiz relativos aí à reclamação de mães por causa da falta de cuidadores nas escolas municipais para os seus filhos PCDs, na maior parte deles portadores de TEA, o transtorno do espectro autista. Vamos lá, portanto. A sistemática de disponibilização de acompanhantes para alunos com deficiência na rede municipal de Araçatuba está em total conformidade com o dispositivo nas legislações que versam sobre o assunto. A Lei 12.764 de 2012 assegura no seu parágrafo único, no artigo 3º, que em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Para se definir o suporte que a criança precisa para que tenha o seu desenvolvimento assegurado, é indispensável o olhar de diversos profissionais, como o da equipe técnico-pedagógica e o da equipe multiprofissional. Nota da Prefeitura. Nesta análise, a recomendação ou laudo médico é entendido como opinião técnica relevante, porém não pode ser exclusiva, principalmente porque se trata de uma análise da criança no seu contexto educacional. A resolução número 6, número 2 de 2013 do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, dispõe no seu artigo 6º, para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem. As equipes responsáveis pela avaliação têm se esforçado para que todo o processo seja concluído com a máxima celeridade, diz a Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba. Importante salientar que as aulas tiveram início no dia 6 de fevereiro e já nesta data nos deparamos com questionamentos de mães cujos filhos estavam ingressando na rede municipal neste dia sobre a oferta de acompanhante. Ora, como atestar a comprovada necessidade de acompanhante para o aluno sem ao menos conhecê-lo? Isso é o que diz a Prefeitura. Outro questionamento recebido foi acerca do parecer das equipes de avaliação, que em alguns casos incluiu ser desnecessária a disponibilização de acompanhantes. Entre 2022, momento que após 2 anos de pandemia em que as crianças tiveram aulas remotas, e a segunda semana letiva de 2023, foram realizadas 298 avaliações e, em apenas 6 delas, houve conclusão de que não é necessária a disponibilização de acompanhante. Ressaltando ainda que a resolução que regulamenta o processo de avaliação e destinação de acompanhantes é bastante democrática, prevendo o direito de pedido de reconsideração da avaliação e mesmo com ampla divulgação desse direito nos meios de comunicação local. 3 dos casos já extrapolaram, diz a Prefeitura o seguinte, que 3 dos casos já extrapolaram o prazo de recurso após a ciência da negativa e, em nenhum deles, a Secretaria recebeu pedido de reconsideração. Existem ainda 16 casos em processo de avaliação, segundo a Prefeitura. Acerca da resolução, importa ainda acrescentar que a mesma está inteiramente respaldada pela lei e conta, inclusive, com o reconhecimento do Ministério Público, conforme demonstra trecho de uma manifestação do órgão acerca do pedido de acompanhante para uma criança que, por questões éticas, preservaremos o nome. Diz a nota o seguinte sobre a manifestação do Ministério Público. Intimação da parte autora para que informe que solicitou o apoio escolar ou acompanhante especializado por escrito e nos termos, modo, modelo, endereçamento e condições previstos no artigo 3º da recente resolução da Secretaria Municipal de Educação, número 12, de 11 de outubro de 22,
que resolve sobre a disponibilização e realização do serviço de acompanhamento escolar para os alunos com necessidades especiais nas escolas municipais de Araçatuba. A manifestação do Ministério Público traz ainda: com cópia integral dos autos, seja oficiada a Secretaria de Educação para que cumpra integralmente as disposições da recente resolução. Isso, e aí a Secretaria faz o seguinte apontamento. Fica a reflexão: se a resolução desta Secretaria Municipal de Educação ferisse a Lei Brasileira da Inclusão 12.764 de 2012, o Ministério Público estaria solicitando da parte autora, em uma ação para disponibilização de acompanhante, a comprovação de que seguiu os trâmites previstos na resolução e ainda determinando que a Secretaria cumpra integralmente o previsto na sua resolução. Importante ressaltar que a Secretaria de Educação de Araçatuba tem um trabalho intenso e efetivo no atendimento das necessidades educacionais de todos os alunos, oferecendo estratégias diferenciadas para favorecer o desenvolvimento de cada um deles. Temos hoje 525 alunos com necessidades educacionais especiais, além do professor da turma que essas crianças estão matriculadas e que executam um plano educacional individualizado com as adaptações de currículo e de estratégias conforme as necessidades das crianças, e contamos com professores especialistas que atendem cada uma delas individualmente ou em pequenos grupos, 1 ou 2 vezes por semana, e ainda, conforme a necessidade, disponibilizamos técnicos de enfermagem, intérprete de Libras e acompanhantes especializados. Atualmente, temos 256 acompanhantes que atendem 238 crianças de forma individual, profissional exclusivo para a criança, e outras 54 crianças de forma compartilhada, ou seja, um profissional para 2 crianças. Ressaltamos ainda que as escolas são dotadas de quadro de apoio para que, até a conclusão da avaliação, seja prestada toda a assistência à criança, caso seja necessário. Li, portanto, agora, na íntegra, a nota que me foi enviada pela Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba aos questionamentos que fiz relacionados ao problema. Volto, portanto, à segunda parte da entrevista do dia, aqui com o vereador de Araçatuba, Luiz Henrique Boato, e a Solange Nery, a Sol ativista. E pergunto desde já para a Sol, que mostrou-se aqui indignada com partes da nota da Secretaria. Sol, como é que você vê a nota e os argumentos apresentados pela Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba? Sinceramente, Marcelo, claro. Eu desconheço tudo este profissional que tem na rede, enfermeiro, intérprete de Libra, tudo é judicial, nada é amigável. Conta devolutiva dessa mãe, que eles falaram que extrapolou aí. Depois que a mãe esteve aqui na rádio, a gente está falando de uma mãe especial, que é a Lívia, que é das 3 crianças. Ela esteve aqui, ela falou que não obteve devolutiva. Ontem, às 16h45, ela recebeu um e-mail dessa devolutiva que ela postou até na rede social dela. Então, eu acho que o que extrapolou foi o prazo da prefeitura responder essa mãe, que ela recebeu ontem. Falaram até da Lei Brasileira da Inclusão. Não é a Lei 12.764, não é a Lei Brasileira da Inclusão. Essa lei é a Lei Berenice-Piana, tá? Só para corrigir a nota. E nós desconhecemos mesmo tudo isso profissional. Eu não estou desmerecendo quem está fazendo essa avaliação. Eu acredito que seja pessoal competente, sim. Só que é pedagogicamente, igual a gente já falou aqui. O autismo abre um leque de diversas outras comorbidades. A criança pode saber ler e escrever, mas não consegue fazer a sua atividade, suas necessidades de vida diária sozinha. Se alimentar, pode engasgar, não consegue fazer higiene pessoal. Então, a nota da prefeitura, a nota favorece a eles, né? Eu acho que tem que ir no dia a dia com essas mães. A gente não está aqui para mentir, a gente não quer briga com ninguém. Acho que a gente já tem uma guerra muito grande, que é o autismo, né? Que é uma montanha russa dentro de casa com essas crianças. E onde que a gente precisava de acolhimento, que essas mães precisavam estar sendo acolhidas, está acontecendo tudo isso, que é na educação. Tem até um vídeo que depois eu quero mandar para você, Marcelo, que corre na rede, que é a indignação de pessoas que são especialistas na área do autismo, pedindo um basta para toda essa falta de inclusão. Nas escolas, em passeio, a escola é o lugar que mais exclui a pessoa com deficiência, e não é só aqui em Araçatuba. Escola, quando eu falo assim, tá de férias, a gente já tem
aquela mil maravilhas dentro de casa, né? Eu falo assim, leva para passear, brinca, faz uma rotina diferente. Hora que volta às aulas, começa a nossa grande dor de cabeça, a nossa grande luta. Então eu acho que a escola exclui. Muitas das vezes a terapia faz um trabalho tão árduo com as crianças, de evolução. A partir do momento que entra dentro da escola que não está pronta para a inclusão, acaba perdendo esse trabalho de meses e meses que é feito pelos terapeutas. Eu discordo 100% dessa nota. Entendi. Aqui um trecho me chama a atenção, um pouco mais do que os outros, quando a secretaria diz, e eu já falei isso em outras entrevistas, que ela precisa do aluno em sala para fazer a avaliação. Mas, de acordo principalmente com o que me disseram aqui, Caroline e Lívia, mães de filhos PCDs, a Lívia, inclusive, de 3 autistas, essas crianças já são conhecidas da Secretaria Municipal de Educação, porque já estão na rede de anos anteriores, e esse pedido de avaliação foi feito ainda no ano passado. Então eu fico me perguntando por que esperou-se o ano letivo agora começar, e eu entendo que o processo burocrático de repente peça isso, mas aí eu fico me perguntando exatamente sobre o direito das mães, das crianças, consequentemente, dos seus pais. Não poderia ter sido feito antes? A mãe não pode estar com o aluno porque você levar um aluno que não tem condições de ficar sozinho para uma sala de aula, para ele passar por uma avaliação, né, assim, correndo o risco de ele entrar em crise, acaba sendo danoso para essa criança. É por aí? É por aí, Marcelo. Sem contar que as crianças não têm esse tempo de ficar sentado, eles não têm concentração, têm atenção. E fora tudo isso que a gente está falando, que envolve a criança, que envolve a preocupação dos pais, a gente tem que pensar no professor também dentro da sala de aula. A gente tem que pensar no bem-estar das outras crianças que estão ali para estudar dentro da sala de aula. Uhum. Eu não estou pensando, tem muita gente que fala, está pensando só no filho dela que é autista. Não, o professor hoje anda sobrecarregado. O professor dentro da sala de aula, além dele atender as crianças atípicas, ele tem que fazer um material adaptado para a criança que tem dificuldade, para crianças atípicas, para criança com autismo, com deficiência intelectual. Então a gente tem que ver envolve um todo, não só o autismo, não só o autista, a família dele, mas o professor na sala de aula, os demais alunos. E quando eles falam desse atendimento especializado, tem sim que é direito de todas as crianças que têm dificuldade no aprendizado, que é o atendimento do AEE. AEE. Que são 2 vezes por semana, se eu não me engano é meia hora, 1 hora, depende, e eles tiram a criança autista de dentro da sala de aula para ter esse atendimento. Ano passado não era contraturno, tirava de dentro da sala de aula e ia para esse reforço, é tipo um reforço. Uhum. E as professoras de AE realmente são maravilhosas. A gente teve uma professora muito boa com o José Felipe lá no Francisca, que é a professora Elane Sueli. Ela ajudou muito no desenvolvimento dele. E graças a Deus, quando o José entrou na escola, Marcelo, eu consegui judicialmente o direito a um cuidador e ao professor de apoio especializado. E nós tivemos esse cuidado, né? Porque o juiz mandou. Então, o professor elaborava material adaptado, o José tinha esse cuidador para lá de fora, e mesmo assim acontecia de, às vezes, cair, se machucar. Às vezes, eles adoram escalar, adoram estar subindo nas coisas. Uhum. Geralmente nas quadras tem aqueles alambrados, você olha para cima, tem um lá em cima. Entendi. Como que uma criança dessa fica sozinha dentro da sala de aula, só para o professor cuidar? É isso, né? A Sol, que tem um filho autista, colocando aí o ponto de vista dela. Quero voltar agora para o Luiz Boato. A gente está partindo para a parte final aqui do programa. Boato, qual é a sua expectativa em relação à manifestação do Ministério Público e até onde... A pergunta está valendo para você também na sequência, tá, Sol? Qual é a sua expectativa, Boato, como vereador, autoridade que é, sobre a manifestação do Ministério Público e, independentemente dela, até onde está disposto a ir, neste caso, em favor das mães de filhos PCDs sem cuidadores nas escolas municipais de Araçatuba? Olha, nós vamos continuar acompanhando e continuar buscando que a lei seja cumprida de fato na sua totalidade, né? Eu espero que a manifestação por parte da promotoria, por parte do Ministério Público, seja positivo para as mães e para essas crianças, né? Agora, eu só queria também aproveitar para lembrar que nós estamos falando de um contrato de quase 8 milhões de reais. Então, tá? A empresa Sander, contratada em setembro do ano passado pela Prefeitura para disponibilizar cuidadores, recebe de acordo com o contrato, ou melhor, pode receber de acordo com um contrato
por 12 meses de serviço, 7,7 milhões de reais. Né? Então, agora, um questionamento que eu faço, por exemplo, essa equipe de avaliação, né? Qual que é a formação dessa equipe de avaliação? Qual que é a experiência dessa equipe de avaliação na secretaria ou por parte da empresa com crianças com necessidades especiais? Né? Que, inclusive, é uma questão de um questionamento que eu vou preparar para o próximo requerimento de informação. Né? E outra coisa, que é a nota da Secretaria da Educação lá atrás, dos recursos, né, que cabe recurso, quem que avalia esses recursos? É a mesma equipe de avaliação? Porque se for, vai ficar redundante, entendeu? Então, assim, vai ser a mesma avaliação final, então. Né? Então, essa é uma questão que a gente também fica preocupado. Quando ela diz que não fere a questão da inclusão, ela já fere a inclusão quando ela não garante na totalidade, né, os direitos para essas crianças. Né? Então, a gente quer que, de fato, esses direitos sejam garantidos, né, como está na lei, né, que essas crianças tenham esse direito garantido pela lei. A gente sabe que as crianças com necessidades especiais, elas precisam ter um acompanhamento pedagógico efetivo, né, com profissionais capacitados. E essa que é a nossa grande preocupação, porque a gente está vendo que a forma como eles estão contratando esses profissionais, né, é sem capacidade, né, não estão aptos, capacitados para crianças especiais. Ixi, aí é complicado, hein? Você tem essa informação, então, que não são capacitados? Não, da forma como eles estão contratando, eles estão exigindo apenas o ensino médio. Ah, tá. Né? Entendi. Então, quando você Esta é uma análise você não coloca nenhuma outra condição, né? Que tenha que ter experiência, que tenha que ter, né, ali uma experiência comprovada, uma formação, né, que realmente disponibilize esse tipo de atendimento capacitado para as crianças. E a gente sabe que esses profissionais, eles precisam ter essa dedicação, né, estar atenta nas demandas dessas crianças, né, e não se faz isso exigindo apenas o ensino médio como critério de contratação. Tá certo, e a gente continuará acompanhando aqui. Se o vereador, em outra oportunidade, tomar essa providência, as respostas, as devolutivas, por favor, nos informe. Sol, para a gente encerrar, então, gostaria que você também falasse da sua expectativa em relação à manifestação do Ministério Público e até onde está disposta, juntamente às mães de alunos PCDs, mais especificamente TEA, a ir neste caso. Sinceramente, como mãe de autista falando, expectativa zero, porque nós mães vivemos de juntar, né? A gente entra judicial por uma medicação, por um atendimento, tem mães aí na fila mais de 2 anos esperando uma avaliação para criança com autismo. Então, eu acho que não só minha, mas de todas as mães que tem, a nossa expectativa é bem baixinha, Marcelo, porque a gente sabe que a gente vai precisar entrar judicial bem antes de tudo isso acontecia da mesma forma. Solicitava, levava o pedido com o médico, eles davam a negativa, a gente entrava judicial. Então, a única coisa que a gente que dificultou com essa resolução, porque o Boato falou, esse bate-bola, vai pra lá, vai pra cá, por conta dessa resolução. Então, nossa expectativa, sinceramente, com toda essa movimentação, é que a nossa luta continue e que a gente tem que continuar brigando pelos direitos dos nossos filhos, porque nós somos a voz deles. E a gente não vai parar. Enquanto tiver criança que não tem os seus direitos garantidos por lei, oferecido pelo município, pelo Estado, por quem quer que seja, a gente vai estar na luta. A gente vai brigar por isso. É isso, né? Estão calejadas. Parabéns aí pelo seu ativismo. Eu quero deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo, eu abri o microfone do Jornal da Manhã Araçatuba nesta semana para as mães, para advogados, para o vereador, para a psicóloga, falar sobre este problema aí da falta de cuidadores nas escolas municipais. Li hoje na íntegra a nota que me foi enviada aos questionamentos que fiz à Secretaria Municipal de Educação. Espero ter contribuído com o debate. O Jornal da Manhã Araçatuba continua aberto para autoridades, para a Secretaria Municipal de Educação, se quiser me enviar novas notas sobre tudo o que foi dito aqui, pelas mães, pela psicóloga, pelos advogados, pelo vereador. Caso não concorde, não há problema algum. Somos plurais no Jornal da Manhã Araçatuba, mas eu espero sinceramente ter contribuído para levar mais informação, e não o contrário disso, à sociedade, à comunidade regional, principalmente, que é o nosso foco aqui, para que haja mais inclusão no final das contas. Não é?
É isso que todos buscamos. Estamos numa fase, como eu disse, de comunicação não agressiva, de comunicação inclusiva, mas esse tipo de comunicação é apenas a superficialidade de todo um processo que deve ocorrer na sociedade brasileira, que é a inclusão de absolutamente todas as minorias. Tá bom? O Jornal da Manhã de hoje fica por aqui. Eu aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você encontra lá no jornal O Liberal Regional, assim como no site lr1.com.br, no aplicativo LR1. Tá? Muito obrigado pela sua audiência. Você continua agora com muita música boa, pop rock aqui na Jovem Pan. Tenha um excelente dia, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.